Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para que possamos meditar sobre boas notícias de esperança. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, nos traz o texto dizendo o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Estamos num tempo que temos visto notícias ruins o tempo todo, mas eu quero deixar para você, como no primeiro dia dissemos, de boas notícias de esperança para lidar no tempo de adversidade. Já no segundo dia nós dissemos sobre boas notícias de esperança para lidar com as tempestades, e hoje eu quero pensar sobre boas notícias de esperança para superar tragédias. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, nos diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Por que continuas a incomodar o mestre? Queridos, todos os dias milhares e milhares de pessoas no mundo todo são surpreendidos pelas más notícias. São notícias de morte de pessoas queridas, notícias de enfermidades incuráveis, notícia de que seus filhos entraram nas drogas, notícia de infidelidade, desemprego, violência e muito mais. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dia de más notícias, pois vivemos em um mundo que o bom, os maus, os ricos, os pobres, os brancos, os negros, ou qualquer momento uma má notícia vai bater à sua porta. Mas uma notícia que abalou as estruturas da sua vida, uma notícia que trouxe amargura e tristeza para o seu coração. Podemos dar alguns exemplos. A sua má notícia pode ser anúncio de uma demissão, a sua má notícia pode ser a separação, a sua má notícia pode ser uma doença incurável, a sua má notícia pode ser a morte de um ente querido, a sua má notícia pode ser o roubo, um assalto, uma violência ou qualquer outra má notícia. Entretanto, queridos, Deus neste tempo tem boas notícias para você. A sua fé nas boas notícias do Pai ajudará a superar as más notícias que chegaram à sua vida. Diante de notícias tão trágicas, o que fazer? A fé em Jesus nos ensina como superar as más notícias. É das profundezas da nossa angústia que nós erguemos para a maior conquista da vida. Querido, por isso eu quero convidar a você, olharmos para a experiência de Jairo, podemos encontrar boas notícias de esperança que nos ajudarão a superar as tragédias da vida e a olhar para elas sobre uma nova perspectiva. Por isso convido a você, para superar as tragédias da vida, nós precisamos que você entenda, eu preciso entender, confie que Jesus se importa com a sua dor. Para superar as tragédias da vida, confie que Jesus se importa com a sua dor. No versículo 36 desse texto de Marcos 5 diz o seguinte: ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Jesus não estava preocupado com a circunstância, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. O coração de Jesus estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. Queridos, esta é a primeira lição que eu aprendo com esse texto. Quando as más notícias chegam, eu posso ter a certeza de que Jesus está comigo e Ele se importa com o meu sofrimento. As mesmas palavras liberadas a Jairo também é liberada a todos que recebem má notícia. Não tenham medo, tenham fé. Ao receber, querido, má notícia, é bem provável que algumas pessoas não se importem com o seu sofrimento. Mas, querido, Jesus Cristo, o nosso Senhor, se preocupa e você precisa confiar que Ele se importa
importa com você. E a respeito da compaixão de Jesus pela dor das pessoas, a Bíblia nos ensina lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36 o seguinte: Jesus passou por todas as cidades, vilas da região, e ele ensinava nas sinagogas, aonde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes, restaurando as vidas marcadas pelo sofrimento. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus se importa com o seu sofrimento, nada mudará em sua vida. A fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento da humanidade. Jesus se importa com o sofrimento que você está vivendo neste momento. A segunda coisa que eu quero tirar desse texto, que para superar as tragédias da vida, acredite que nada pode frustrar os planos de Jesus. Nada pode frustrar os planos de Jesus. No versículo 38 e 39 desse texto de Marcos 5 diz o seguinte: quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e muita lamentação. Ele entrou e falou ao povo: por que todo este choro e este alvoroço? A criança não morreu, estava apenas dormindo. Parece ser um absurdo da parte de Jesus dizer que a menina estava dormindo, mas não era um absurdo. Jesus estava liberando uma palavra de esperança para o coração das pessoas que estavam em sofrimento. O texto mostra que quando Jesus proferiu esta palavra, as pessoas que estavam naquela casa riram dele. Tem muita gente rindo e brincando com a palavra de esperança de Jesus, tem liberado para o seu povo nesses últimos dias. A realidade naquele momento era o luto, mas não existe nenhuma realidade que subestime a palavra de esperança daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Hoje Jesus está, querido, liberando uma palavra de esperança para o seu coração machucado, para o seu coração ferido, quebrado, por causa de más notícias que você recebeu. Nada está morto, apenas dorme. Para cada má notícia, Jesus tem uma palavra de esperança. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus libera uma palavra de esperança, de um novo tempo, nada mudará na sua vida. Porque a fé supera as más notícias, ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. Por isso, querido, eu quero convidar a você a acreditar que nada pode frustrar os planos de Jesus para a sua vida. Mas para superar a tragédia da vida, creia que Jesus é quem tem a última palavra. Creia que Jesus é quem tem a última palavra. No versículo 40, 42, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse e tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde se encontrava a criança, tomou-a pelas mãos e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Queridos, o plano inicial de Jairo era a cura da enfermidade da sua filha. Jesus demorou, a sua filha morreu. Porém, o plano de Jesus não era a cura da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo. A cura
é transformar uma pessoa doente em uma pessoa sadia. Porém, a ressurreição é transformar um morto em uma pessoa com vida. Não importa quão doloroso esteja o seu momento atual por causa das tragédias, Jesus tem um plano que é muito maior, um plano que é muito melhor para a sua vida. As boas notícias de esperança para a sua vida diante das tragédias que o cercam é que você precisa crer que Jesus tem a última palavra. Se o seu coração está agitado, preocupado, ansioso, tome posse das palavras de Deus registradas no Salmo 46, versículo 10, quando o salmista nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso, querido, acredite, por isso, querido, creia que Jesus é Ele que tem a última palavra para a sua vida, para o seu coração. Querido, todos nós estamos sujeitos às tragédias, ninguém está isento. E então eu pergunto a você, qual é a tragédia da sua vida hoje? O que é que tem trazido um tempo de sofrimento que parece não ter fim? Quais são as respostas que você deseja receber no meio da sua dor? Fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, nem para mudar as circunstâncias, queridos. Fé existe para mudar a nossa vida. Por isso, para superar a tragédia da vida, confie que Jesus se importa com a sua dor. Acredite que nada pode frustrar os planos de Jesus e creia do fundo do seu coração que Jesus é quem tem a última palavra. A maior tragédia da vida não são as coisas ruins que acontecem conosco, mas a maior tragédia da vida é não entregar a sua vida para Jesus. A maior tragédia da vida é morrer sem Jesus. A maior e a pior tragédia da vida é viver toda a eternidade longe de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: a salvação não vem por outro caminho, nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Ainda no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quais são as boas notícias de esperança para superar a tragédia da sua vida? Quais são as boas notícias de Jesus para você? A primeira é que você é importante para Jesus. Você é muito importante para Jesus. A segunda, Ele tem um plano para a sua vida. E a terceira, querido, é que você precisa crer que Ele tem um milagre para você hoje. Por isso eu quero convidar a você a boa notícia de Jesus, querido, em meio às más notícias que nós podemos estar recebendo para superar as tragédias nesse tempo que nós estamos vivendo em pandemia, é que nós temos um Jesus que está conosco todo o tempo. Nós temos um Jesus que se importa conosco, que tem um plano para nós e que tem um milagre para realizar nas nossas vidas. Se você crê, se você acredita, se você recebe essa boa notícia no seu coração, feche os seus olhos agora. Coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque essas más notícias que você tem recebido, que você tem ouvido também no altar de Deus, para que Ele possa mostrar para você que Ele continua sendo Deus. Pai, nós chegamos ao Teu altar neste momento. Temos recebido inúmeras notícias ruins, trágicas, neste tempo que estamos vivendo de pandemia. Mas, Pai querido, nesta noite queremos focar nesta notícia que vem do céu para os nossos corações.
a certeza que o Senhor se importa conosco, a certeza que o Senhor tem um plano, não qualquer plano, mas um plano real, verdadeiro para com a nossa vida, a verdadeira verdade que vem do Senhor para nós. E acreditar, Pai querido, que o Senhor tem milagres para nós em cada momento. Por isso, Pai, é neste momento que colocamos diante do Senhor, colocamos no Teu altar, cada um que está a falar com o Senhor neste momento, porque o Senhor também está a falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém